Bem-vindos, bem-vindas a esta sessão muito especial, à sessão de lançamento e apresentação da coletânea de contos Que Não Se Calem as Mãos. Esta sessão está a ser gravada. Peço, por favor, a quem não deseje que a sua imagem seja partilhada, que permaneça de câmara desligada. Caso contrário, para efeitos de RGPD, será considerada uma autorização para que depois este vídeo possa ser partilhado e que outras pessoas possam então assistir. Bem, posto isto, começo por agradecer a todos os presentes neste dia tão especial, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Portanto, não poderíamos escolher uma melhor data para fazer esta nossa sessão de lançamento e de apresentação desta coletânea, Que Não Se Calem as Mãos. Quero agradecer a todos os presentes, as pessoas que estão agora aqui, as pessoas que vão assistir depois à gravação, especialmente ao Daniel Pinto, que foi o autor do prefácio, e também um agradecimento muito especial à Isa Silva, que de forma incansável e profissional fez a maravilhosa capa desta coletânea e de todas as outras capas dos projetos Livro em Ação. E também, claro, não posso deixar de agradecer logo numa primeira fase à minha fantástica equipa, à Cláudia Passarinho e à Inês Pinto, sem quem não conseguiria, sem dúvida, realizar este projeto. Já são mais de 80 contos publicados, mais de 80 vozes que, através deste projeto Livre em Ação, têm então a oportunidade de fazer chegar as suas palavras. Nesta coletânea em particular, é uma coletânea não comercial, o que significa que cada um dos autores pode utilizar o seu conto. Aliás, a Carla de Paula, que faz parte desta coletânea e cujo título dá o nome, cujo título do conto dá o nome a esta coletânea, Que Não Se Calem as Mãos, já publicou mesmo o seu conto. Portanto, é um grande exemplo de como todos os contos que são criados aqui e que têm... são tão diversificados, temos contos infantis, temos contos, alguns mais fortes, outros mais dramáticos, outros mais divertidos, enfim, são contos que acabam por demonstrar toda a diversidade deste género literário, conto que, como muitos de vós sabem, é o meu género literário preferido, e é um orgulho para mim, enquanto mentora, acompanhar, conjuntamente com a equipa Escrita em Ação, acompanhar desde o primeiro momento a criação destas histórias que depois agora estão materializadas em papel e que são vossas, todos os autores são vossas para podê-las levá-las ainda mais longe. Este é realmente um dos potenciais deste programa, do programa Livre em Ação, que possibilita então, através do... São quantas semanas? 9 semanas, não é? 9 semanas inicialmente e depois todo o processo de feedback e de trabalho, de edição, de revisão, todo o processo bastante profissional, como não poderia ser de outra forma, chegarmos então a este momento, ao momento do lançamento. Bem, mas esta é só uma pequena apresentação. Aqui os protagonistas são todos os autores, aliás, eu também tenho uma dupla responsabilidade e não posso deixar de dizer que estou particularmente com aquelas borboletinhas na barriga, não é? Porque estou como coordenadora, mas também como autora, portanto, isso deixa-me numa posição ainda mais de realização e de orgulho, cá está, como mentora, mas também como autora, de poder estar conjuntamente com todas estas vozes. Vou passar então a vez e a voz ao Daniel, que muito gentilmente aceitou o convite de fazer o prefácio para esta coletânea e depois, a partir daqui, vou passar a vez a cada um dos autores. Daniel, muito obrigada por teres aceitado o convite de escrever o prefácio e também de estares agora aqui conosco na nossa sessão de lançamento. Gostaríamos então de te ouvir. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Desde já, eu é que agradeço, evidentemente, o convite para poder escrever o prefácio. Como eu recebi o documento PDF um bocadinho mais cedo, já espreitei muitos dos contos e li e fiquei bastante contente e gostei imenso de algumas histórias, portanto eu fui muito curioso. A Analita até me sugeriu para eu ler um ou outro só no início para ter um bocadinho da noção do que era, mas eu li cerca de uns 10 ou 15 porque estava bastante curioso para ler tudo e dar-vos os parabéns pelo trabalho incrível, por estas iniciativas
que é sempre incrível este contributo para a literatura, e particularmente no género de contos, que muitas vezes não é muito divulgado nem publicitado, e é um género literário que faz muito parte da literatura portuguesa, e portanto fiquei mesmo muito contente por estar envolvido neste projeto. Evidentemente que o foco total é vosso e, portanto, a minha intervenção vai ser o mais resumido possível, porque, mais uma vez, estou muito curioso para conhecer um pouco mais dos contos e ouvir-vos a falar sobre as vossas obras. E, portanto, de forma resumida, era isto que eu tinha a dizer, era agradecer, dar-vos os parabéns e desejar que seja uma sessão excelente, certamente que vai ser, e, portanto, se a Analita estiver de acordo, podemos continuar, porque a parte importante é o que vem agora, evidentemente. Obrigada, Daniel, claro que sim, e mais uma vez é bom nós sabermos, enquanto autores, e agora falo como autora, que leste alguns dos nossos contos e que gostaste e conseguiste perceber realmente isto, que esta magia das coletâneas e a magia também do próprio género literário conto, que nos possibilita esta versatilidade e de, num curto espaço de tempo, vivermos tantas emoções, conhecermos tantas personagens diferentes, tantas realidades diferentes, e é de facto eu gostaria mesmo, e realmente realmente trabalhar o género literário conto é, de certa forma, o meu contributo para que este género seja mais conhecido, seja até um pouco, de certa forma, melhor compreendido, porque acho que falta um pouco de informação em relação à versatilidade, apesar de nós, portugueses, sermos um país de contistas, não é? Temos grandes contistas, mas ainda há, assim, algum desconhecimento em relação a este género literário tão rico e que para nós, infelizmente, sendo um país onde não se lê muito, não é? O podermos ler contos, que faz com que talvez quase numa hora, 2 horas, consigamos ler um conto e compreender e conhecer uma nova voz literária, entrar num outro universo, conhecer outras personagens, enfim, essa versatilidade, essa riqueza e essa também, de certa forma, despreendimento em relação ao tempo, faz-me então acreditar que este tipo de iniciativas, e depois também cada um de vós desejar publicar os seus contos, é mais um contributo para a literatura em Portugal e para a dinamização deste género literário tão rico. Bem, então, quem é a primeira pessoa a apresentar, que está presente? Vamos ver se consegue se identificar ou se eu deverei chamar. Portanto, quem é a primeira pessoa? Tenho aqui a referência da Alexandra Ferreira. Sou eu, sim. É a Alexandra? Olá, Alexandra. Olá, boa tarde, Analita, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Analita por esta fantástica comunidade dos writers e pela mentora que ela é, sempre a passar tanto conhecimento e a propor-nos tantos desafios e a dar-nos a conhecer tantos escritores, alguns até pessoalmente online. Queria também dar os parabéns a todos os escritores que participam nesta coletânea e agradecer a todos os que estão aqui presentes hoje, num domingo à tarde, para celebrarmos a escrita. O meu conto tem como título Almas Irmãs e conta a história de duas amigas que veem a sua amizade ameaçada por causa de uma história de amor. Resumindo, para não tirar o suspense à história, é isto. Quer acrescentar mais alguma coisa ou isso é mesmo um convite para lermos o conto? É um convite à leitura. Muito bem, muito obrigada, Alexandra, e foi um privilégio e um gosto contar consigo e com a sua história e com as suas palavras nesta coletânea. Aliás, eu vou dizer isto a Alexandra para não me estar a repetir, portanto, é um sentimento e um agradecimento que se vai expandir a cada um dos autores. Bem, próxima autora, vamos ver se quem é a próxima autora. Ana Leite. Temos a Ana Leite connosco. Ana Leite. Parece que a Ana Leite não está connosco hoje. De qualquer forma, o seu conto chama-se Coração de Dragão e, por ordem alfabética, seria a segunda autora, mas por uma outra razão não pôde estar presente. E diz então a ordem alfabética que a próxima autora sou eu. Portanto, a Analita, não é? Sou a próxima autora.
Bem, o meu conto chama-se Morte na Rua do Matadouro e é talvez, é um conto muito especial para mim e é talvez, até agora, portanto, também sabem que eu estou a começar, aí, apesar de já ter escrito vários contos, espero eu, tenho um longo caminho pela frente e a minha voz também cada vez vou trabalhando mais e vou reconhecendo também, mas este é um conto onde eu sinto que tenho uma voz mais poética. Apesar, e cá está, provavelmente em contraste com a própria temática e com a própria história, que é baseada numa história real, portanto, na história do meu avô paterno, mas que é um reflexo de tantas outras pessoas idosas que, devido ao drama da velhice, da doença, da solidão, associada até a uma certa perturbação mental, mesmo estando e vivendo no seio de uma família acolhedora, acabam por preferir o suicídio, se é que se pode falar em preferência, à continuidade da vida. Portanto, é uma história forte e daí também cá está, provavelmente de forma consciente ou inconsciente, a minha voz ser um pouco mais poética neste conto. E fica este convite para descobrirem a morte na Rua do Matador. Portanto, este é o meu conto. A seguir, Ana Paula Martins Nunes. Temos a Ana Paula Martins Nunes connosco. Sim, sou eu, Cá estou aqui. está Boa ela. tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde. O meu conto tem como título Um Guardanapo como Recordação. É um conto um pouco dramático, explora um pouco a teoria do iceberg. Não sei se talvez influenciada pela literatura de Hemingway, que eu sempre gostei. E é uma relação entre duas pessoas, num período de férias, e aos poucos o diálogo vai desenvolvendo certos aspectos dramáticos até ao final do próprio conto. Eu não quero dizer muito, porque pronto, é um convite mesmo para a leitura. O conto não é longo, porque eu achei que se fosse mais longo talvez chateasse um bocado o leitor, e assim talvez o leitor fosse até ao fim, embora ao fim se calhar não é aquilo que se esperava, mas pronto, todos os contos, nem todos podem acabar da melhor forma, não é? Mas acho que é um conto didático, baseado em factos reais. Conheço os protagonistas e baseei-me um pouco sobre essas pessoas. Gostei muito de o escrever, foi realmente um desafio. No princípio fiquei um bocado frustrada porque queria que quando o meu leitor beta lesse, entendesse tudo na perfeição, mas tal não aconteceu e realmente eu tinha que me colocar no lugar dele e pensar, bem, eu tenho que dar mais algumas pistas para que a pessoa consiga entender aquilo que eu realmente quero dizer. Então lá tinha que trabalhar aquilo mais 2, 3, 4 vezes, mas acho que isso foi bastante positivo, porque o ato de escrita em si por vezes é um pouco frustrante, mas quando nós chegamos ao fim, há uma satisfação enorme que é impossível de descrever, não é? E só nós é que sentimos o nosso próprio bem-estar com a nossa escrita. E realmente isso aconteceu no fim. Eu já estava a achar que estava a divulgar muito e que já estava a dizer muito sobre o meu conto, mas acho que realmente nem toda a gente pode entender ou tem o dever de entender aquilo que se passava na minha cabeça, não é? Que eu queria contar e achava que toda a gente tinha que perceber. Então eu vou dando umas pistas para que as pessoas consigam entender, sem falar realmente no facto em si, o que é que se está a passar naquela relação. Pronto, e acaba de uma forma dramática, isso posso-vos dizer, mas eu acho que é bastante interessante e gostei de escrever. E dou os parabéns também a todos os meus colegas e à equipa da Analita, que foi realmente fantástica e que acho que sem ela nós não teríamos feito este trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. A seguir temos a Ana Ribeiro, que eu sei que está cá. Olá, Ana. Está aí sem microfone. Tem que ligar o microfone. Faz favor.
Ainda não estamos a ouvir. Ainda não. Então, Ana, façamos o seguinte: eu passo à próxima pessoa e, entretanto, a Ana tenta resolver a situação, está bem? Veja se entrar, sair e voltar a entrar, ou veja se há algum cabo que não está bem. Sim? Então, vamos lá tentar e depois volto a chamá-la, está bem? Ou então, entretanto, também pode testar, no mesmo, enquanto estiver a decorrer a apresentação dos restantes colegas, pode testar, e se já estiver funcional, portanto, depois faz a apresentação. Mas faça isso, saia e volte a entrar, porque às vezes pode ser o suficiente, está bem? Então vá, até já, até já. Bem, então a seguir temos Ângela. Ângela? Olá, olá a todos, boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir, eu às vezes estou com algumas falhas na ligação, mas acho que sim. Então, o meu conto é para sempre sexta-feira. Do que eu já estive a folhear, ainda que a folhear o nosso PDF, eu acho que o meu conto será o conto mais pequeno, portanto eu convido assim a uma leitura na pausa para um café, porque eu acho que é suficiente, subordinado ao nosso tema central, claro, que era a amizade. Falei um bocadinho da importância da amizade nos momentos de isolamento, se calhar também aqui um bocadinho inspirada nas situações que vivemos com a pandemia e com a Covid-19. Acho que essa importância da amizade se vê também nos momentos em que estamos mais sozinhos. No geral, queria agradecer a todo o grupo e a toda a comunidade que começou na Semana da Escrita e que termina agora com o lançamento do conto, e que para mim foi um voltar à escrita de uma forma mais literária, porque no fundo a escrita está sempre presente na minha profissão, mas foi um resgatar para a parte literária, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo, e por isso hoje é um dia para mim muito feliz. Acho que estamos todos de parabéns. Ângela, obrigada por fazer para já, por referenciar o tema, a importância da amizade, foi o tema comum em relação a estes contos. Depois acabou por assumir formas tão diferentes, mais uma vez, essa é a riqueza do género literário conto, e também a vossa riqueza enquanto autores, pegarem na mesma temática e conseguirem chegar a histórias completamente diferentes dentro da vossa própria voz, uns com a voz já mais edificada, outros a construir, o que é mesmo assim, e de fazer essa referência, não é? Que realmente começamos todos, muitos de vós, na Semana da Escrita, depois o programa Escrita é Ação, depois o livro é Ação, e agora alguns de vós se espreitaram o meu Instagram, portanto agora vem um novo projeto, o Caminho do Livro, e quero que muitos de vós possam voltar outra vez e fazer este caminho do livro, que vai trazer muitas surpresas. Portanto, obrigada, Ângela, por ajudar a fazer esse caminho, essa ponte, porque cá está. Falo enquanto mentora, às vezes é tanta coisa maravilhosa a acontecer que a pessoa acaba por perder esse fio condutor. E a Ângela acabou por ajudar, e obrigada por isso, e obrigada também por fazer parte desta. Bem, então a seguir temos o António Guerreiro. António, sei que também está aí, que eu já ouvi. Olá, António. Um bocadinho apanhado da voz, não sei se estão a ouvir bem, mas acho que sim, acho que vai dar. Estamos a ouvir bem, sim. Estamos a ouvir bem. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar pela situação do projeto, por um dia que marca aqui de alguma forma a apresentação do livro. Sei que é um livro também que vinha de 2 edições do Livro em Ação. E, portanto, é sempre bom chegar-me a este momento de finalizar. Também queria dizer que, de facto, foi um processo de aprendizagem interessante enquanto estive aqui nos projetos, e é um processo que me levou também agora, brevemente, irei publicar um livro de crónicas. Aliás, eu já tinha falado isso com a Analita, já está numa editora, portanto a questão já está encaminhada. Claro que são crónicas já feitas, que é o estilo que eu gosto mais, mas pronto, isto gerou esta vontade de ir mais além. Portanto, isso já foi um aspecto muito positivo. Em relação ao conto, eu acho que é um conto um pouco, provavelmente muito diferente, não digo dos outros todos, mas muito diferente da maioria, porque para já começa com um título um pouco estranho, que é Relatório 76.1212, versão Rascunho.
É como se aquilo ainda não estivesse acabado, mas de facto a ideia, e a partir da ideia, foi uma coisa totalmente ficcionada, apesar de eu às vezes pensar que algumas coisas da realidade até se encaixam nesta ficção, mas foi ficcionada. E trata do seguinte, trata com esta ideia da amizade, trata de duas coisas. Uma que é, bom, trata-se de uma pessoa que está a vigiar outras numa viagem de comboio, e que essa pessoa, apesar de ser sensor ou vigilante, acaba por gerar também ele próprio alguma simpatia ou alguma amizade para algumas das personagens que ele está a observar. E também algumas relações de amizade ou de amor ou de convivência que existem dentro do próprio comboio, em que esse comboio vai de uma cidade até à capital. Eu não, claro que a parte final não se passa no comboio, mas eu vou deixar em aberto para quem quiser ler, poder perceber que aquilo não acontece só no comboio. Uma das coisas que o editor disse que eu achei muito interessante, e na versão final tentei reforçar isso, foi a perspectiva muito cinematográfica que aquilo tem, como se fosse um filme, e eu por acaso tenho esta noção que algumas coisas que escrevo têm sempre muito essa dimensão cinematográfica. Por isso, acho que estamos de parabéns, acho que é um bom dia, e queria mais uma vez agradecer e um bem-aja a todos, e especialmente à Analita. Obrigada, António, e fico muito contente com o seu projeto livre de crónicas, e é sempre bom para mim, enquanto mentora, perceber que acabo por, de certa forma, dar aquele pequeno empurrãozinho. As crónicas, o António já escreve há muito tempo, não é? Que eu sei disso, mas é sempre bom ver que depois esses projetos podem e devem assumir outros contornos, neste caso, como um livro mesmo publicado. Bem, Gonçalo. E o Gonçalo mesmo aqui, não sei se vou furar a ordem ou não, mas gostaria de ouvir o Gonçalo. Olá, boa tarde. Não estava à espera de vir a seguir, mas pronto. Antes de mais, antes de falar do meu conto, queria agradecer à equipa do Escrita em Ação, neste caso do Livro em Ação, à Analita, à Cláudia e à Inês, e também aos leitores, aos 3 primeiros leitores, que foram o António, a Clara e a Gisela, e, enfim, aos contributos que deram, às opiniões que deram. A minha história é a história de um rapaz que vive para a música, para tocar o violino, e acaba por negligenciar, numa vida que acaba por estar fechada em família, negligencia a vida social, com outros amigos, etc. A determinada altura, o projeto de vida desse rapaz, que é o vir a tocar numa grande orquestra, acaba por cruzar-se com o de um companheiro de escola, que também tem o mesmo projeto, e por um lado, na ânsia de, enfim, fazer uma amizade com esse rapaz, acaba por ser vítima de uma traição. Por outro lado, a história, portanto, pega na ideia da amizade por essa, digamos, por essa fragilidade que tem o rapaz, enfim, no contacto com outras pessoas. Por outro lado, é também a história de um violino. Um violino que se chama Playfair e que efetivamente existe. Enquanto eu fazia pesquisa para a história que queria fazer, descobri este violino, e a história acabou por nascer um bocado a partir daí. O violino chama-se Playfair porque alguém que o teve tinha como apelido Playfair. Eu achei engraçada, digamos, o jogo de palavras entre Playfair e Fair Play, e daí, portanto, acabou por nascer esta história de amizade e de traição. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, a parte final da história do violino é uma história real. O violino foi, de facto, vendido numa asta pública, como é descrito no conto. Tudo o resto acaba por ser construído por mim como uma história, digamos, na vida desse violino.
e acaba por ser também um bocado a história do rapaz e de como às vezes as coisas não têm um final necessariamente feliz, e como a amizade às vezes nem sempre é retribuída de forma honesta e sincera. Pronto, a história anda um bocado à volta disto. Obrigada, Gonçalo. Obrigada. Já agora, Gonçalo, quer recordar ou partilhar como é que surgiu a sua participação neste projeto inicialmente? Como é que, pela sua paixão pela escrita também, de certa forma, se quiser partilhar, é bonita, acaba por ser uma história gira. E pronto, eu conheci a Analita. Inicialmente a Analita foi jurada num concurso na empresa onde eu trabalho, no Corte Inglês, para digamos, um concurso de contos que eu, enfim, tive a sorte de vencer. E como prémio... Sorte não, mérito de vencer, Gonçalo, não foi sorte, foi mérito mesmo. E como prémio digamos, desse concurso, tive precisamente o poder participar num dos cursos da Analita, no caso, Escrita em Ação. Do Escrita em Ação passei para o Livro em Ação, e daí nasceu este Playfair, que de certa forma também acaba por ser um conto que tem estado um bocado com a ideia de fazer contos que tenham a ver de forma direta ou indireta com a música. Neste caso é um violino que serve de texto para contar uma história. E como acontecia, aliás, na história original que eu tinha escrito para o Corte Inglês, que a Analita conhece, e pronto, foi a história deste curso. Espero vir a escrever mais contos e aí desenvolvendo e melhorando, digamos, a minha escrita. Aliás, esse conto foi publicado, Carrossel, não é? Foi publicado esse Não, conto. esse foi um segundo. Portanto, houve aquele primeiro, sim. A Analita, pronto, participou, digamos, na avaliação dos dois, mas houve aquele primeiro que era o Homem do Violoncelo, sim. Que não teve publicação, e depois houve um conto, digamos que era um conto que se pretendia que fosse de Natal, um conto infantil, que é o tal Carrossel, que assim foi editado como um livro para oferecer aos clientes no Corte Inglês. Muito bem. Foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito boa. E continua a escrever, também, Gonçalo. Muito obrigado. É só o que tenho para lhe dizer assim. Obrigada, Gonçalo. Obrigado e parabéns a todos. Obrigada. Ana Roque. Olá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro quero agradecer à Analita por tudo o que fez, todo o acompanhamento que fez ao longo de todo o percurso, desde a escrita em ação até ao final. Quero também, portanto, o meu conto já é parte da premissa da amizade e chama-se Debaixo da Ponte. Portanto, é a história de um homem digno e honesto, que se sente de repente traído por um colega de trabalho e é acusado de roubo. Esta pessoa, pronto, que tem uma família, que tem uma estrutura, toda ela assente na base da amizade, do amor, da compreensão, de tudo, vê-se de repente na prisão. A partir daí, portanto, é todo um processo e uma história até ele sair da prisão e o caminho que ele vai encontrar e a amizade que ele vai fazer. Portanto, todo o resto eu deixo para vocês lerem o conto e perceberem o que é que se vai passar e quem é que ele vai ter como seu fiel amigo. Já devem calcular, quando eu falo em fiel amigo, quem será o amigo. Portanto, deixo o resto para lerem o conto e agradeço a todos, a Analita em especial. E muito em breve eu voltarei. Voltarei a estar convosco. Obrigada, Analita. Obrigada. Como eu costumo dizer, uma vez writer para sempre. Portanto... Sempre. Bem, a seguir temos a Camila. Olá, Camila. Eu sei que a Camila também está desse lado, que eu já a vi. Só se entretanto saiu. Camila? Sim, eu também já a vi. E será que entretanto a ligação caiu? Camila? Se
Se calhar a ligação caiu. Bem, vamos avançar. Carla de Paula. Temos a Carla de Paula conosco? Não, não temos a Carla de Paula. Passamos ao Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues, espera essa chamada da escola. Carlos Rodrigues não está. Carlos Rodrigues não está presente. Tina Figueira. A Celestina. Está, a Celestina está. Cheguei um pouquinho mais tarde porque não conseguia aqui entrar. Olá, olá a todos, boa noite. Quero dar os parabéns a todos. Algumas das pessoas que estão aqui, eu fiz o escrito em ação com um grupo diferente. De qualquer maneira, também me lembro de muitas das caras. E agora já há muito tempo que estou arredada não completamente, porque eu vou sabendo as notícias e vou lendo, e portanto vou estar sempre a par do trabalho da Analita e do grupo. Então, o meu conto chama-se Regresso Sem Culpa e tem pouco a ver com umas questões familiares, tem a ver com que decorreram no passado e que de facto perturbaram muito ou feriram muito, pelo menos duas das personagens do conto, e há ali um reencontro de Natal com a família, onde há um ambiente um pouco tenso, a princípio, com alguns encontros, e o tema tem um pouco a ver, portanto, é um tema tabu, aliás, ainda hoje quase que é, e discriminatório, na altura era muito mesmo, não aceito pelos familiares. Eu agora não vou contar mais, pronto, depois as pessoas vão-se embora. Há ali uma amizade também muito forte entre dois irmãos, uma irmã e uma irmã. E é basicamente isso. Não vou talvez explicar mais. Eu, entretanto, pronto, gostei muito eu contactei umas pessoas, o José Mendes acho que está aqui, que ainda mandei o conto, ele foi, digamos, com o leitor beta. Não estava a fazer este coletânea, já tinha participado na anterior e continua a escrever e a fazer coisas interessantes, e outra, a Clara Maia, portanto uma outra que também tinha estado. E também me ajudaram, além de, claro, da Analita, da Cláudia, a Cláudia Passarinho, que iam ainda dando sugestões interessantes. E eu acho que aprendi bastante com isto. Eu agora tenho estado um bocado arredada, mas ainda não esqueci a escrita, como é óbvio. Como diz a Analita, fica-me sempre o bichinho. E eu gostei muito deste grupo, gostei muito desta atividade. Agora não estou a participar, mas é algo que não está terminado para mim. E acho isto muito interessante. Já li alguns contos e gostei imenso. Ainda não os li todos, porque alguns fui lendo só no PDF e de facto gostei imenso. Daqueles que gostei de todos, porque de facto há coisas mesmo muito interessantes e nós temos uma imaginação e um poder criativo lindíssimo. E é bom a gente conhecer o que outras pessoas que só as conhecemos aqui do Zoom escrevem e a maneira como nós vemos as coisas, que muitas vezes vem ao encontro, somos todos um pouco assim, tentamos ver aquilo que nós vemos e que nós observamos no dia a dia, acaba por depois nos levar a escrever. Então quem gosta de escrever, e muitos de vocês continuam a escrever coisas muito interessantes, que eu vou lendo às vezes e admiro. Pronto, e era isto, vamos passar para não estar a alongar, e muito obrigada a todos e parabéns também a nós todos. Obrigada, Celestina, e temos a seguir a Cidália Santos, que participa com um conto infantil. Cidália? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença não só dos colegas, mas também todas as pessoas que estão a assistir e aqueles que vão assistir posteriormente. Eu entrei neste projeto porque quando acabei o projeto de escrita em ação, a Analita, mais uma vez, surgiu esse convite para continuar e para o livro em ação e decidi também entrar. O meu conto chama-se A Fuga da Fofinha, é um conto infantil e é baseado numa história verídica de dois cãezinhos que foram abandonados
e adotados por dois colegas meus, amigos, a Aninha e o Nuno. Os nomes são fictícios, depois no conto, e conta as peripécias e a amizade entre animais, entre os dois cãezinhos e a família. Eu quero agradecer às minhas leitoras beta, que foram a Ana, a Sofia e a Clara. A ideia de colocar a fofinha, a protagonista, a fugir foi da Clara, a minha leitora beta, e eu agradeço bem por isso, porque ela deu uma ideia de colocar a fofinha a fugir. E a história centra-se essencialmente na evolução da fofinha. No início encontramos uma fofinha muito cabisbaixa, e ao longo da história vai-se percebendo porque é que ela tem essa atitude mais desconfiada em relação aos humanos. A moral da história é que, independentemente de termos passado por momentos difíceis na nossa vida, por sermos muitas vezes abandonados de diversas formas, que estará sempre a amizade e o amor poder-nos trazer coisas muito boas à nossa vida. E obrigada a todos. Obrigada, Cidália. Vamos ver se, entretanto, a Ana já consegue fazer a ligação. Já conseguimos ouvi-la. E a Camila, entretanto, já está. Camila, tem que ligar o microfone, Camila. Não consegue ligar o microfone. Espera lá. Só um bocadinho. Deixa-me ajudar, Camila, porque... Espero. Tenho que desativar, eu não estou a conseguir fazer... Não carrego no botão, só um bocadinho, Camila. Deixa eu ver se eu consigo ajudar daqui. Não. Quer ligar e desligar e voltar a ligar também? Sim? Ok, então vá. Até já, Camila. Até já. Estas questões técnicas, o estar ao vivo é assim, não é? Portanto, acontecem estes imprevistos. Não sei se temos a Clara Loureiro, se está connosco. Não está. Entretanto, este livro também, ou melhor, este conto, Salvas por um Fio, é mais um conto que já está publicado. E eu tive o privilégio fiz mesmo questão, foi uma logística um bocadinho complicada para mim, porque eu vivo no Algarve, e a apresentação do livro da Clara foi em Lisboa, mas eu consegui conciliar a agenda da melhor forma e estive lá. E foi fantástico mesmo estar na apresentação de um livro que acompanhei a sua história, não é? a sua gênese também, e depois no lançamento deste livro estava um contador de histórias, o Bruno Batista, que eu não sabia que iria ser ele a contar a história, então acabou por ser uma felicidade dupla, porque estava lá, estive presente no lançamento deste livro, da Clara, e depois a história foi antes contada pelo Bruno Batista, um excelente contador de histórias que muitos de vós conhecem, não é? Porque ele também participou como palestrante numa masterclass de um dos nossos programas, e é pena que a Clara não possa estar presente, mas Salvas por um Fio é o seu conto, e é uma história muito, muito especial sobre meias desirmandadas, e é um conto mesmo muito, com uma imaginação incrível, muito criativo, e portanto parabéns também à Clara pela participação nesta coletânea e por ter o seu conto publicado. A seguir temos a Cláudia Passarinho, que além de como membro da equipa Escrita e Ação, também participa como autora com o seu conto. Olá, Cláudia. Olá, boa tarde. Olá aos colegas, desde já os meus parabéns pela iniciativa, não é? Daquilo que revi, eu acho que a qualidade está muito boa, sinceramente. Acho que conseguimos ter aqui uma coletânea com imensa qualidade, com vários temas, tendo em conta o tema da amizade, com vários assuntos que conseguiram abordar. Alguns com uma veia um bocadinho mais poética, mas as narrativas estão muito bem compostas e sinceramente deu-me um prazer extraordinário
poder trabalhar convosco e aprender convosco durante este todo o processo, que isto não foi fácil, não é? Porque são vários meses de trabalho e de leitura e releitura. Eu confesso que quando o tema foi divulgado, a amizade, não é uma área na qual eu me sentisse totalmente à vontade. E por isso, o conto que apresentei foi um conto ligeiramente diferente do que aquilo que poderia eventualmente ser expectável, não é? Porque optei por ter uma personagem que viu na natureza o seu melhor amigo. Isto porquê? Porque viu na natureza uma superação de um acontecimento traumático. Fala de um faroleiro que acabou por ir trabalhar para um farol precisamente para limpar a alma. E viu na natureza a situação de conseguir continuar a viver. Eu tenho um poema do António Farto, que é um faroleiro e poeta popular, que vou ler e que explica, se calhar, de uma forma mais simples, aquilo que tentei fazer com o conto. Que começa assim: muita gente desconhece o que é a vida de um faroleiro. Não é só acender e apagar e tomar conta do nevoeiro. Tem que manter a vida, o farol e todo o seu destino. Eu acho que isto representa muito o que é a amizade e o conceito de amizade. Não é? A amizade não é só para determinados momentos, é para a vida toda e é para manter quando é uma amizade verdadeira. Portanto, pronto, o meu protagonista de facto não tem propriamente um amigo, nem um fiel amigo, não é? Tem a amizade como tem a natureza como a amizade. Acho que está tudo. E obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada por participares enquanto autora e obrigada pelo teu excelente trabalho e pelo teu contributo para que estas coletâneas consigam chegar com mais ou com qualidade, com a máxima qualidade e com o máximo profissionalismo a todos os nossos autores e depois, claro, aos nossos leitores. Bem, Diana Martins. Não sei se a Diana está connosco. A Diana não está. Eu voltei. Ana Sofia. Já. Então vamos ouvir a Camila e depois a Ana Sofia vamos ver se a Ana Sofia também já tem som também. Camila. Olá, Camila. Olá. Primeiramente, estou com saudade de todos. De fazer parte da comunidade, porque foi um dos momentos que eu mais gostei. Ter tantas pessoas que também amam a escrita, estarem escrevendo um conto, né? Todos nós juntos, escrevendo contos, esse livro maravilhoso que nasceu hoje. E agradeço a todos os momentos de ter escrito o conto e da ajuda de vocês, da equipe, também está Analita, muito obrigada por ter conhecido pessoas maravilhosas. Ok, agora sobre o meu conto. Ele conta a história sobre um rapaz chamado Sam, que ele é um mochileiro, eu não lembro como se chama aqui em Portugal. E ele acaba caindo em um golpe. Ele ia para uma cidade, acaba caindo num golpe, e esse golpe ele acaba indo para uma cidade bem longitudo, isolada, em que só tem um ônibus que passa a cada 27 dias. Nessa pequena cidade, que na verdade é um vilarejo, ele conhece Clobaça, que é uma menina que ajuda a fazer com que ele volte o caminho dele. Mas acontece eles acabam criando um relacionamento. Só que eu penso que esse meu conto, ele começa fofo e termina de uma forma trágica. E eu não posso falar mais, porque senão é um grande spoiler. Pois. E assim, eu tô querendo muito voltar à comunidade dos writers,
Eu acompanho as páginas, acompanho os grupos. Só que minha vida tá uma rota gigante. Não, as rotas gigantes não. Tá uma montanha russa. Porque eu estou, nesse exato momento, trabalhando em 2 livros. No relançamento de Entre o Céu e o Inferno 1 e no lançamento de Entre o Céu e o Inferno 2. Eu tenho até agosto para fazer isso. E tá complicado. É muito difícil. E meu Camila, já computador aqui sabe, também não está me ajudando. como eu costumo dizer, portanto, uma vez writer para sempre, portanto, estamos aqui quando puder voltar e naquilo que precisar de nós, estamos à sua disposição mesmo. Bem, vamos ouvir e ver se a Ana Sofia, neste caso é ouvir mesmo, se a Ana Sofia já consegue fazer a sua intervenção. Ana? Temos Ana. Temos? Não. Ainda não estamos a conseguir, Ana. Tenta outra, mas entrou e saiu, ou melhor, saiu e entrou, sim. Deve ser alguma questão, como é que estará o seu volume? Às vezes pode ser do volume também. Já me aconteceu uma outra vez, não se conseguiu ouvir porque eu não me apercebi que estava que estava no silêncio, portanto não estava com o volume ligado. Não? Então vamos continuar, ainda voltamos até si, está bem? Então a seguir temos Elzira Queiroga, que eu também estou a vê-la. Olá, Elzira. Olá, boa tarde a todos. Queria também, na linha do que tem vindo a dizer, queria agradecer todo este processo de aprendizagem, nomeadamente à Analita, à Cláudia, e à restante equipa e aos meus colegas, claro, que estes processos fazem-se todos, não é? Todos juntos, não se faz isoladamente. Há neste processo todo muita partilha de uns para outros e isto é o que torna todo este processo positivo. O meu conto chama-se Lições Aprendidas na Dor e passa-se em Angola, num clima de pré e pós-guerra. Portanto, é um conto que se passa principalmente no universo feminino, mas onde a liderança masculina está sempre presente. Através da personagem principal, que é a Maria, nós vamos percebendo a alteração ou a transição que o país passa antes do pré e do pós-guerra. São os sons, são os cheiros, é o semblante das pessoas, é a vida, que tudo muda, não é? E é basicamente isto. Isto é um conto de amor, é um conto de amizade, é um conto de encontros e desencontros, é um conto de medo, de desilusão, mas também de persistência e de esperança. No fundo, daquilo que a nossa vida se compõe. Pronto, e basicamente era isto que eu tinha para dizer sobre o meu conto. E parabéns a todos e feliz Dia Internacional do Livro. Obrigada. Obrigada, Elzira. Obrigada. Obrigada eu. Temos a seguir o Franco César Rabi Costa. Boa noite. Boa tarde a todos. Eu parti para esta aventura e cheguei a um bom ponto, escrever um conto. Tenho que agradecer a Analita e toda a sua equipa. E sobre o meu conto, nós vivemos hoje num mundo muito complexo que predomina a parte material, os interesses materiais. E a felicidade humana baseia-se mais na tranquilidade com a mãe natureza. Aqui inclui os animais, a natureza em si e os seres humanos. Portanto, a mãe natureza é geradora
uma paz interior que todos nós precisamos para cultivarmos uma amizade verdadeira. E isso é que é uma das bases do meu ponto, que se chama Margarida. E também dar os parabéns a todos nós. E mais uma vez agradecer a sua equipa, Analita, e todos que fazem parte. E obrigado também pelos convidados que estão presentes para essa sessão. Obrigada pelas suas palavras e obrigada pela sua presença nestes momentos que não devem ser fáceis para si. Obrigada mesmo. Graciete. Graciete. Temos a Graciete conosco? Não, a Graciete não está conosco. Idalina. Temos a Idalina? Isto é uma surpresa para mim. Não sei se estão ou não. Portanto, a Idalina também não está. Quem é que eu ainda não chamei que esteja presente? Estamos mesmo a finalizar. Há alguém que esteja presente e que eu não tenha mencionado? Maria João Amaral. Eu, Gisela Brito. Vítor Santos. Gisela. Então vamos a isso. Gisela Brito, onde é que está a Gisela? Eu estou com, em nome de Francisco Brito, não consegui acionar o meu computador. Eu peço desculpa, mas eu não consegui, ele bloqueou hoje. Eu estou com o nome do meu marido. Muito bem, Francisco então. Brito. Pois, estou a ver, Francisco Brito. Desculpem, eu não consegui. Boa noite a todos. Quero começar, como todos, a agradecer à Analita, à equipa, a Analita pela sua coordenação e a paciência e o facto de nos ter trazido até a este ponto, que foi importante para nós. A equipa, que sempre esteve connosco, a Daniel Pinto, pelas palavras carinhosas do prefácio, Isa Silva, pela capa maravilhosa. Obrigada a todos os companheiros, parabéns aos companheiros da escrita, que alguns deles vêm comigo desde a semana da escrita, e muito obrigado aos meus camaradas mais próximos, ao António, ao Gonçalo e ao Carlos Rodrigues, que nos estão aqui, que trocamos palavras mais íntimas com as leituras entre nós e com algumas opiniões que para mim foram muito valiosas. São 3 pessoas que não esqueço. Mais uma vez o Gonçalo, o Carlos e o António, e parabéns. Sobre mim, eu acho que celebrar o dia do livro é celebrar as palavras, e as palavras são pedaços de nós. E este conto, que é o meu conto, está na página 199, tem um título um bocadinho estranho, não sou muito boa para títulos, chama-se Os Sapatos da Ivone. As palavras estão dentro de nós e este conto, estas palavras são minhas e dizem-me muito. É baseado num facto verídico, são a história de 2 crianças num período pós-independência, 2 crianças, uma que tem 9, 10 anos e a outra que tem 7. E são 2 crianças que se veem confrontadas com uma realidade completamente diferente, porque estranhamente é o que acontece com muitos, são 2 crianças que vêm de uma classe que era burguesa e vêm-se confrontadas com situações assim um bocadinho mais estranhas, mas elas procuram, de uma forma muito humana e muito própria das crianças, encontrar saídas. E eu escolheria 3 passagens, porque como os outros companheiros, não vou dar spoiler, eu escolheria 3, uma história em que começa com em casa havia 4 pares de pés e só um tinha sapatos. Isso é a história verídica. Em casa havia 4 pares de pés e só um tinha sapatos. E a criança que conta a história, que é a narradora, atravessa um período de 40 anos com a sua irmãzinha mais pequenina, que tem uma visão do assunto um bocadinho diferente. Eu dou para os meus companheiros talvez uma segunda frase do conto, em que as crianças vêm-se confrontadas com o sonho amarelo em forma de foice e de martelo. Isto quer dizer que os sonhos e as fantasias destas crianças mudam-se de repente para uma filosofia completamente distinta e que não é muito própria
da infância. E depois são 40 anos que se passam. Depois são 40 anos que se passam e este par de sapatos, que é os sapatos de Ivone, marcam estas crianças. Dizer o que foram os sapatos de Ivone não vou dizer, os sapatos de Ivone foram a marca que de certa forma libertou as duas crianças. Algo que foi de dor, de tanta dor no início, tornou-se ao fim de 40 anos uma marca de libertação. E arranjei uma forma de, num facto verídico, e vou desde já, e não vou negar, passou-se comigo e com a minha irmã, que está aqui presente, tornou-se uma forma de discutirmos o assunto, os assuntos todos, desinibidamente, com os filhos, com os sobrinhos, com os amigos. Ainda hoje discuti com amigos que viveram, amigas que viveram pós-independência de Angola. Eu sou de Luanda, eu estou em Angola neste momento, eu sou de Luanda, e as realidades das crianças que são tão diferentes. E eu acabaria no fim aí a libertação, de dizer que na realidade chegamos até ao fim e ao fim a gente sonha sempre e quer voar e nada tem importância e só olha o horizonte e nada mais que são pontinhos lá que ficaram para trás. Foi uma construção de uma ficção baseada numa história verídica, que me saiu da alma, sim, com muita ficção à mistura, sim, mas foi uma construção de uma história ficcionada, uma vivência muito própria, de um momento muito particular da nossa história, da história nossa, dos meninos daquela altura e da história de uma Luanda e de uma Angola. Convido a ler Sapatos de Ivone, espero que gostem, eu espero publicar o conto, independentemente à coletânea onde ela se encontra, de uma produção isolada, e mais uma vez uma obrigada, Analita, foi o início de muita coisa que aconteceu este ano, para mim, e é um conto que não esquecerei jamais, e é um momento que não esquecerei jamais. Obrigada a todos, uma boa noite a Portugal, uma boa noite também. Obrigada, Gisela, e de facto o seu conto, há muitos contos marcantes nesta coletânea, cá está, são diversas vozes, diversas formas de interpretar o tema, a importância da amizade, e o seu conto é um dos mais marcantes, um daqueles que se lê e que fica. Portanto, Os Sapatos de Ivone. E, Analita, mais uma vez, eu acho que foi um percurso, foi um conto que não vou repetir, eu acho que já disse isso numa carta privada e acho que fica aqui marcado, independentemente de tudo e de todos, todo o meu percurso, eu já escrevi há muito tempo e a Analita sabe, mas encarar esta libertação, porque aprendi esta libertação, deixar as palavras saírem, palavras guardadas e de realidades completamente diferentes, só foi possível aqui. Depois disso já é mais fácil, foi muito mais fácil durante o ano. Este é o terceiro, este devia ter sido o primeiro. E então eu agradeço, foi possível libertar essa voz e não ter medo, e foi possível porque fui escutada de certa forma, fui escutada e fui encorajada. Obrigada, equipa, obrigada, Analita, mais uma vez. Obrigada. Vítor Santos? Sim. Boa noite, Vítor. Olá, boa noite. Pronto, o meu conto sobre o tema da coletânea de amizade chama-se O Cesto e, essencialmente, conta a história de uma mulher que conseguiu fugir da antiga União Soviética e refugiou-se em Portugal numa aldeia beirã. E viu, a certa altura, o passado dela voltar a regressar, as memórias de toda a dificuldade que passou, da prostituição, da exploração que ela foi sujeita, voltou em força, e é a história dela e de uma mulher beirã que juntas vão tentar superar os traumas do passado. Passa por aí. É uma maneira, pronto, de uma altura em que se calhar a amizade passa muito pelo like do Facebook,
eu tentei dar um bocadinho mais de profundidade às relações que às vezes faltam e que são essenciais para as pessoas superarem as dificuldades que atravessam. Obrigada, Vítor. Obrigada pelas suas palavras, obrigada pela sua presença, tanto na ação de lançamento como na nossa coletânea. Muito obrigado. Falta alguém? Só para ter a certeza que não me esqueci de ninguém. Ana Sofia, conseguimos? Não, Ana Sofia. Deixa eu dizer. Façamos o seguinte, Ana, pelo menos para que as suas palavras fiquem nesta sessão, escreva uma mensagem que eu leio, sim, eu vou ler então as suas palavras, está bem? Talvez com auriculares, diz a Cláudia. Escreva então as suas palavras, sim, que eu vou ler. Realmente estas situações da tecnologia às vezes não nos ajudam naqueles momentos em que nós queremos mais estar presentes, partilhar a nossa voz, mas a Ana está desse lado e participou. O seu conto chama-se Entre Hogwarts e os Portões da Cidade Celestial. É um conto de fantasia, cá está, dar mais um toque diferente à nossa coletânea, e vamos ver o que é que a Ana nos escreve para poder partilhar convosco. Temos alguns cumprimentos. A Sofia, muitos parabéns a todos, muito sucesso. Orgulho da madrinha, diz parabéns Vítor, a Manuela Saraiva. O Franco César Maurício Rabi diz parabéns a todos, dá os parabéns também os agradecimentos ao Daniel Pinto. Muitos parabéns a todos os autores e mentores da iniciativa. Os temas parecem muito inspiradores e vulgares, é verdade. Portanto, vamos só aguardar um bocadinho que a Ana partilhe as suas palavras e depois estamos mesmo a encerrar a nossa sessão. Não sei se a Ana, entretanto, voltou a sair e a entrar, para ver se consegue uma última vez. Vamos dar mais uma oportunidade. Temos aqui a mensagem da Ana Sofia. Resumidamente, Entre Hogwarts e os Portões da Cidade Celestial é um conto que narra a história de Salvador, um menino comum de apenas 10 anos com um vazio existencial incomum, que o conduzirá a uma viagem tridimensional. Nesta busca incessante por um sentido, abraçará o mundo fantástico do Harry Potter, o mundo da magia negra e, por fim, o da fé, ao qual a sua mãe, numa fase mais tardia, também acabará por se juntar. No fundo, este conto propõe um caminho um pouco diferente dos cânones vigentes, tentando resgatar um dos valores fundamentais da vida, a fé. Portanto, acho que é uma ótima forma de terminarmos esta nossa sessão de lançamento. Muito obrigada, mais uma vez, a todos os presentes, aos autores, aos familiares e amigos que fizeram questão de estar a brindar este momento e a partilhar as suas palavras de incentivo e de encorajamento. Obrigada mais uma vez à equipa escrita em ação, à Cláudia e à Inês Pinto. Inês, por motivos de força maior relacionado com o imprevisto familiar, não pôde estar presente, mas está de coração connosco e certamente também teria palavras para partilhar. E foi um prazer estar aqui convosco neste Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Não poderíamos estar de uma outra forma, em comunidade, junto de pessoas que amam ler, junto de pessoas que amam escrever, que temos tudo isso em comum. As palavras unem-nos e é impressionante pensarmos que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui porque existe este fogo, esta força das palavras que deixam eco quando são escritas, quando são partilhadas, quando são lidas,
e é realmente um privilégio estar convosco enquanto mentora, estar convosco enquanto autora, lado a lado, nesta coletânea Que Não Se Calem as Mãos. Muito obrigada, então, a todos os presentes, mais uma vez. Continuação de boas leituras, boas escritas, vamos nos encontrando. Fiquem atentas a mais novidades, a este projeto que aí vem, o Caminho do Livro. E quero ver os vossos livros, as vossas histórias a serem publicadas, quero ver as vossas palavras no mundo, porque sei que há muito talento nesta coletânea, há muito talento nas pessoas que estão desse lado da comunidade dos writers, que também podiam estar a fazer tantas outras coisas e decidiram estar aqui a homenagear os seus colegas, os seus amigos. Sim, também se fala em amizade, sem dúvida, o tema da nossa coletânea. E um pilar que deve reger as nossas vidas, a amizade, a empatia, a fé. Obrigada, Ana, por estas últimas palavras. E é isso. Portanto, muito obrigada a todos vós. Muito obrigada por confiarem no meu trabalho. Sabem que eu estou aqui por paixão, por profissionalismo. Fotografia, Teresa, claro. Vamos fazer uma fotografia. Vamos fazer então a fotografia. Se alguém, entretanto, ou António, se calhar já tinha saudades que eu lhe pedisse isto, não? É que a situação ainda não se resolveu. Portanto, se quiser, se puder fazer, eu vou fazer com o telemóvel, como eu costumo fazer. Mas, António, em nome dos velhos tempos, vou-lhe pedir, se não se importar, para fazer a partilha da ecrã e depois enviar-me por e-mail. Isto é aqui uma espécie de uma piada, de uma private joke, não é? Porque nas nossas sessões fica com uma... Diga, António, diga. Não importa nada, é só que é muita coisa ao mesmo tempo. Vou fazer o que sei. Somos 2 ecrãs, já fomos 3, somos 2 agora. Já fomos 3, portanto, sim. Quem está aqui a assistir, portanto, nós somos uma comunidade muito emotiva, portanto, é assim que nós costumamos finalizar as nossas sessões, com muitos corações, e com a Teresa, na maior parte das vezes, obrigada, Teresa, a me recordar da fotografia. Portanto, eu vou fazer a versão telemóvel e o António, muito gentilmente, vai fazer a versão print screen e depois enviar. É a parte mais fácil de todas, é só sorrir e colocar uma reação, está bem? Portanto, aqui pode ser um coração. E já está António, coração. António, coração. Bem, o António não consegue fazer tudo, o António já está a fazer a partilha de ecrã, não consegue pôr o coração também. Bem, muito obrigada a todos, foi um prazer, um privilégio. Alguns membros que estão aqui, ainda temos também mais... Estou a tentar. Tu vês, António? A tentar. Já passou. António, já passou. Bem, o António conseguiu. Sim? É que eu não estava a fazer a segunda página. Ok. Segunda página, sorrir e coração. Lá está. Quem está a assistir pela primeira vez, nós temos estes momentos mais emotivos de partilha, mas é tudo sempre com muito rigor e com muito profissionalismo. Faz parte. Por falarmos de escrita, por falarmos de livros, de palavras, termos este tom às vezes um pouco mais descontraído, não interfere em nada, pelo contrário, com a qualidade e com o profissionalismo, pelo contrário, faz-nos ficar mais próximos, porque também os livros falam disso, falam de emoções, falam de palavras e de proximidade e de empatia, e é isso que também nós procuramos enquanto comunidade e eu enquanto mentora. Bem, muito obrigada a todos. Vamos então descansar, aproveitar este domingo. E parabéns a todos. Parabéns. Obrigada, parabéns. Continuação do Feliz Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Saudações literárias e até Obrigada. Obrigado. Obrigada.